E aí, galera, seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui comigo nessa sexta-feira. Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Gonçalves e nesse canal você vai encontrar conteúdos relacionados à caldeiraria. Dentro desses conteúdos, eu vou apresentar para você conteúdo de desenho mecânico, conteúdo de traçado de caldeiraria e de fabricação também, tá? Então, se você quer aprender mais, quer entender um pouco mais sobre esse universo, seja você da área ou não, fica aqui comigo até o final dessa aula que eu vou entregar um conteúdo bem legal, de grande valor para aqueles que querem aprender, beleza? Bom, agora que eu já me apresentei, alguns recados importantes. Estamos com inscrições abertas para os meus cursos de desenho mecânico, traçado de caldeiraria e AutoCAD. Se você quer aprender junto comigo, com suporte individual, acesso vitalício ao conteúdo, com diversas aulas para você praticar, entra agora aqui embaixo, tem um link de cada curso meu. Qual que te interessar, clica lá, dá uma olhada, se for do seu interesse, do seu agrado, faça sua matrícula e a gente se vê dentro do curso, beleza? Bom, para quem quer acesso rápido às aulas semanais também, no final da descrição aqui tem o link das aulas semanais, aonde é um grupo, tá, fechado. Então entra lá, você vai receber todos os links das aulas diretamente lá. Então todo o conteúdo novo, todo o conteúdo inédito, eu vou postar lá e você vai ter acesso direto lá, beleza? Bom, na aula de hoje vai ser uma aula bem legal, bem bacana, onde eu vou mostrar para vocês a teoria de um planejamento, tá, na hora de montar um equipamento. Então por isso o nome da aula é como montar um tanque de caldeiraria. Então, eu vou pegar um desenho, um projeto, na verdade, são mais de um desenho, e eu vou detalhar as etapas de fabricação desse projeto, como que é visto, como que é feito, tá? E qual é a sequência de montagem desse equipamento. Tudo baseado no desenho técnico, tá? Então, se você tem alguma dúvida de leitura e interpretação, hoje eu vou tirar para vocês. Se eu não conseguir tirar durante a aula, você comenta aqui que na próxima aula eu tiro essa dúvida aí para vocês, beleza? Então é o seguinte, nessa aula ela vai misturar desenho técnico com uma sequência de montagem de caldeiraria. Lembrando que a sequência que eu vou falar aqui não é universal, tá? Não é uma sequência de montagem que toda empresa faz, mas é a que eu tenho experiência, que eu acompanho de perto, tá? Então, às vezes você trabalha num lugar que a sequência é diferente, tá? E tá tudo bem, é normal. Mas eu vou mostrar para você como que eu acompanho a fabricação dos equipamentos e quais são as sequências de fabricação dentro desse equipamento específico, beleza? Então vamos lá agora para nossa aula. Essa é a aula número 26 e ela vai ser completa, toda detalhada como nas anteriores. Inclusive, se você não assistiu nenhuma das aulas ainda anteriores, não perca tempo, entra aqui no meu canal, tem as playlists, lá tem a playlist de aulas semanais, que são as aulas completas, tem a playlist de traçados, tem a playlist de desenho mecânico e ainda tem a playlist de matemática na caldeiraria, que é outro assunto que eu trago aqui constantemente também, beleza? Então, se você quer aprender tudo isso de forma gratuita, essa é uma grande oportunidade para você. Entra aqui agora, tá? Entra aqui agora. Já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha também, para que ele possa chegar a mais pessoas, tá bom? Então, agora vamos lá para a nossa aula número 26, como montar um equipamento. Então vamos lá, pessoal, vou compartilhar com você minha tela aqui e a gente vai começar esse processo. Eu vou mostrar as etapas, tá, de fabricação e como que funciona cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, ó, tô abrindo o meu desenho aqui para vocês. Eu já mostrei esse desenho em aula anterior, mas com outra intenção, com outro intuito. Então, o equipamento que eu quero mostrar para vocês é esse tanque aqui, ó. Esse é um tanque, tá, normal, onde a gente tem aqui diversas conexões, diversos suportes, tá? E a gente também tem aqui uma escada marinheiro e uma plataforma, beleza? Então, aqui a gente tem, vamos lá, primeiramente aqui identificando as vistas. Então, a gente tem uma vista de elevação desse lado aqui, né? A gente tem uma vista de elevação e a gente tem uma vista de planta onde tem a orientação de cada bocal, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui são a sequência de montagem, tá? Então, toda vez que começa um equipamento, quais são os pontos iniciais? Isso aqui eu estou falando de fabricação, tá, pessoal? Então,
Primeiro ponto, quando a gente tem um equipamento assim, hoje, qual é a minha providência? Primeira coisa é o serviço de tampo, tá? Porque, o que acontece? O tampo aqui, ele vai exigir um serviço que, no meu caso, tá? Como eu falei, é um serviço externo, então eu tenho que dar prioridade nele e a primeira coisa que eu defino é o tampo na hora da fabricação. Por quê? Eu faço esse tampo, como que eu faço? Planifico o disco e esse disco é enviado para a empresa onde vai fazer a conformação. Inclusive tem aula aqui sobre conformação de tampos, sobre tipos de tampos, na verdade. Então, nesse caso aqui, este daqui é um tampo 2:1, tá? Aonde, quando vai na tabela lá, a gente tem as configurações desse tampo. Então, o primeiro passo que eu faço é o quê? É fazer a planificação dos tampos, preparar a chapa dos tampos para ir para a conformação. E como que funciona? No caso do tampo aqui, como eu falei, o desenvolvimento é feito pela tabela. Então, por exemplo, eu tenho a tabela aqui de tampo, ó. Eu sei que esse equipamento ele foi feito nesse padrão aqui, ó. Então, eu sei que ele foi feito em metal 12, tá? Então, como que funciona para desenvolver o disco? Aqui a gente tem uma fórmula direta, ó. 1,18 vezes o diâmetro. Esse diâmetro é o diâmetro interno do equipamento, mais 2 vezes H1, que é a altura da tangente até aqui. Então, no caso desse equipamento, o desenvolvimento dele do tampo foi da seguinte forma. Eu tenho uma linha tangente aqui, ó, a linha tangente até a linha de solda de 30. Então, como que eu fiz? Eu vim aqui, encontrei o diâmetro dele, né? Diâmetro interno, ó, 3.200. Então, o disco dessa peça ficou como, ó? Tá vendo aqui, ó, 1,18? Então, no desenvolvimento do disco, ficou 1,18 vezes 3.200. Deixa eu confirmar aqui, 3.200, que é o diâmetro interno, tá? Ó, mais 2 vezes 30, que dá 60, que é a altura da linha tangente até a linha de solda. Então, o disco foi enviado com 3.836 para fazer a conformação. Após a conformação, a gente tem esse resultado aqui do equipamento, tá? Então, assim é feito o disco, o blank, para fazer o tampo. E essa é a primeira etapa de um projeto onde o tanque tem tampo, tá? Nesse caso aqui do exemplo, é esse equipamento que tem 2 tampos, um em cima e um embaixo, tá? Segundo ponto importante é o corte das chapas, tá? Que futuramente vai chamar virola. Virola é o que? É o cilindro calandrado, tá? A gente chama de virola. Então, o que acontece? Os cortes da chapa aqui é o seguinte. Por exemplo, nesse caso, ele é um equipamento que é de aço inox. E a chapa, a largura da chapa que a gente encontra é no máximo 1.500. Então aqui eu tive que acrescentar uma solda nesse equipamento. Então como que ele ficou? Se a gente pegar aqui, ó, 2.500, ó, a gente tem 2.500. Então a gente jogou aqui 1.500 e fez uma solda aqui, ó. Então a gente tem duas chapas. Então a gente tem uma de 1.500 e outra de 1.000 aqui na parte de baixo, tá? Então isso é a sequência. Então, a sequência do equipamento, primeiro o tampo, segundo as virolas. Então, corte de chapa. Então, cortamos 2 chapas. Corto essa chapa aqui. Aí, outro ponto importante. A gente tem aqui, ó, 3.200. Então, 3.200 a gente tem que fazer o desenvolvimento. Lembrando que eu tenho aqui o perímetro interno. Eu tenho aqui o diâmetro interno. Eu preciso encontrar o diâmetro médio e depois fazer o desenvolvimento. E como que eu faço isso? Então, eu tenho aqui, ó, 3.200... mais 9,52, que é a espessura de 3/8, eu tenho aqui, ó, o diâmetro médio. Eu faço vezes π. Quando eu faço vezes π, eu estou calculando o desenvolvimento médio, ó, 10.083, tá? Então, essa peça, aberto, blank, ele tem 10.083 milímetros, tá? Então, este é um ponto muito importante de calcular a peça pelo médio, tá? Isso é uma regra muito importante, porque se você faz pelo interno, a peça vai ficar menor, e se você faz pelo externo, a peça vai ficar maior, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, o segundo passo, o primeiro passo, o tampo, o segundo passo é cortar as chapas do corpo. Então, aqui a gente teria
uma chapa de 1.500 por essa medida e uma chapa de 1.000 por essa medida aqui, somando as duas partes aqui de corpo do equipamento, tá? O terceiro ponto que a gente tem nessa peça, nessa construção de equipamento, qual seria? Seria o corte de todos os itens do equipamento que seja considerado acessório. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, diversos suportes, né? A gente tem o suporte da escada, a gente tem aqui a perna, a gente tem aqui, ó, esses reforços, tá? Então, isso são os acessórios do equipamento. Então, a gente tem aqui, ó, dois anéis de reforço. Então, isso é um acessório. Então, o terceiro passo seria começar a providenciar esses acessórios, tá? Então, o plano de corte, né? Então, a gente faz um plano de corte para os anéis. Aí a gente tem as almofadas, que é as chapas de sacrifício aqui, ó, que é essa chapa que vem aqui, ó. Então, essa chapa que vem aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó, desenvolvimento 1012. Então, essa é uma almofada que a gente desenvolve, tá? Então, a gente pega o desenvolvimento dela aqui, a largura e passa para corte. Tudo isso é acessório. O que mais? Tem parte da base aqui, ó, que a gente chama de sapata, ó, clipe de aterramento. Então, essa é a terceira fase que a gente começa a providenciar, tá? Vai fazendo os cortes, vai aqui separando esse material, ó. Então, aqui, ó, a gente sabe aqui, ó. Aí, aqui entra profundamente a leitura e interpretação dos desenhos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quando eu olho essa peça aqui, ó, eu tô olhando ela na lateral e aqui eu tô olhando ela frontal. Então, aqui eu vejo que a minha sapata, ela tem 450 por 450, é uma chapa de meia, tá? É uma chapa de meia. Então, isso é importante entender. A gente vê um clipe de aterramento aqui, a gente vê a posição desse clipe aqui, né? A gente tem também os diâmetros de furação e diâmetro de furo de 22, 4 furos, distância 335 por 335, ó, tá vendo? Então, este é o ponto. Então, a gente faz todo o plano de corte dos acessórios, que são sapata, almofada, reforço em bocal quando tem, nesse caso tem, ó, tá vendo aqui, ó, reforço em bocal. Toda essa parte a gente prepara, tá? Corta. Ó, por exemplo, aqui tem um moitão, que é utilizado para que esses moitão? São dois. É para içamento, tá? A hora de colocar na planta lá, é utilizado para içamento. Então, a gente tem aqui, ó, dois moitão, aonde a gente tem as medidas da peça, ó. Tem o disco de 240, tem o reforço de 270, o tubo, tá? E a chapinha de reforço aqui, almofada, tá? Alguns chamam chapa de reforço, outros chamam chapa de sacrifício, outros chamam de almofada. Então, tem diversas nomenclaturas, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Essa é a terceira fase. Então, a gente prepara toda essa parte de coisas miúdas, coisas pequenas. Então, a gente faz todo esse levantamento. Então, como que faz isso? Olhando na lista de material, muito importante. Então, por exemplo, ó, vamos supor, eu tenho essa peça aqui, ó, posição 72. Eu sei que é uma peça 50 por 200, posição 72. Eu venho aqui, ó, para confirmar a quantidade, ó. 72 são 8 peças, tá vendo? Inox 304, e aqui ele me dá, ó, ela tem 6 mm de espessura, é um clipe de tubulação e eletroduto, tá? Então, importante olhar a lista de material. Outro ponto, você começou a fazer essas peças, você vai riscando aqui, ó. Então, por exemplo, a gente já resolveu a questão do costado, então, tá ok. A gente já falou sobre tampo e fundo, então tá ok. A gente já falou sobre a sapata, sobre o clipe de aterramento. Essa tampa meia-lua também ela é acessório. Quem é essa tampa meia-lua? Ela é aqui, ó. Ela é uma peça cortada aqui, ó. Ó. Ela vai exatamente aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Ela é para fazer o fechamento do tubo aqui, tá? Então, conforme você vai trabalhando, vai fazendo a fabricação do equipamento, você vai zerando, ó. Então, você vem, anel de reforço, aí os flanges de tubo a gente não falou ainda. Aí, ó, por exemplo, nós tem mais alguma coisa aqui? Aqui, ó, não tem mais nada que a gente falou, eu acho.
Ó, tampa moitão, a gente falou. Aí você vai zerando toda a lista, né? Nervuras, anel de reforço, ó, certo? Clipe de tubulação. Então, você zera toda a lista. Então, a ideia, quando você vai fabricando, vai ticando a lista aqui, ó, até você zerar essa lista e não encontrar mais nenhum item nela. Que aí quer dizer o quê? Que tá tudo pronto e às vezes você só precisa fazer a parte da montagem mesmo, tá? Do equipamento. Então, esse é um ponto muito importante, beleza? Então, essa é a terceira fase do nosso projeto, fazer toda a parte das peças pequenas para depois só montar de uma vez só. Aí continuando, pessoal, continuando, qual que seria a próxima etapa? Então vamos dar uma repaginada. Então, como que foi? A gente fez o tampo tá pronto. A gente fez as virolas, tá pronto. Beleza. Feito isso, eu já posso fazer a montagem, tá? Tampo pronto, virola pronta, eu posso fazer tampo, virola, virola, tampo. Faço a montagem do casco, tá? Isso, se eu quiser fazer, eu faço. Tá pronto? Pode fazer, tá? Então, qual é o quarto passo que a gente faz? É lista de corte para tubo. Então, aqui a gente vai identificar todos os tubos do projeto. Então, eu vou abrir aqui, né, meu desenho de fabricação. Eu estou focado aqui no desenho do tanque. Depois eu vou dar uma passada no desenho da estrutura e no desenho da escada, tá? Mas aqui, ó, no desenho do tanque, quarto passo é tubos, todos os tubos que faz parte do projeto. Então vamos supor as pernas, ó. Vamos identificar as pernas. Então a gente tem aqui, ó, é um tubo de 8 polegadas, Schedule 10, tá? Então, posição 3. Então vamos na posição 3. Posição 3, ó. Tubo de 8 polegadas, Schedule 10, 2681. Sempre quando você vê a medida do tubo, não corta diretamente pela lista, não faça isso, porque essa lista aqui normalmente ela é digitada, não é automática. Então pode acontecer de ter erro, na hora de digitar tem um número ou outro errado, então sempre vem pelo desenho. Então vamos supor, a gente abriu aqui o desenho, ó, vamos lá, ó. A gente tem a medida aqui que a gente vai usar de tubo, ó. Aqui tá dando 2.695 menos 12, porque a medida tá pegando debaixo da sapata, certo? Então aqui ficaria 2.683, mais ou menos, 2.683, tá? Comprimento do tubo. Então, sempre é bom ir pelo desenho, medida que está no desenho, e não acompanhar 100% a lista. É bom você fazer a conferência, mas se tem divergência entre elas, segue o desenho, tá? Bom, então aqui, nesse caso, ó, por exemplo, tubo de 8 polegadas, aí 8 polegadas quer 10. Que diâmetro é esse? Que tubo é esse? Bom, eu vou abrir minha tabela, ó, vou procurar tubo de 8 polegadas, ó, tubo de 8 polegadas, o diâmetro dele externo, ó, 219,08. Então, sempre é bom estar com uma tabela perto, e hoje em dia é muito simples você encontrar, você consegue pesquisar na internet, imprime e você utiliza ela no dia a dia. Então, até agora, pessoal, estou falando só de cortes, então você vai vir aqui, ó, tubo de 8 polegadas, você vai cortar esses tubos de 8. Ele fala Schedule 10. Schedule 10, ele tem uma espessura, ó, a gente vê aqui, ó, Schedule 10 está aqui em cima, parede, a gente desce até aqui, ó, 3,76. Então, a gente sabe que esse tubo tem uma espessura de 3,76 e o diâmetro externo de 219, beleza? Aí a gente tem o tubo das pernas, aí a gente tem todos os bocais, e tem tudo na lista. Então, ó, vamos lá, ó. Posição 39, tubo de 3 polegadas, tamanho 495. Ó, tubo, posição 35, tubo de 4 polegadas. Posição, aqui, ó. Posição 41, 42. Posição 49, 50. Tá? Ele vai chamando aqui, ó. Por exemplo, 49, 50, ele chama o tubo e o flange. Então, tubo de 12 polegadas, tubo de 16 polegadas, tubo de 6 polegadas, ó, tudo nominal, tá? Então, esse de 6, por exemplo, você vem na tabela aqui, é esse aqui, ó, de 168,28. São tubos padronizados, tá, pessoal? Aí a gente vem aqui na lista, ó, e vamos zerando. Então, vamos supor, ó, o tubo do pé a gente já viu, o tubo dos flanges a gente já começou a ver, então a gente vai zerando, ó. Então, tubo,
tubo, tudo que é tubo que eu já peguei, tá? Sempre olhando o desenho 100%. E vai fabricando o tubo, tirando as medidas. E depois vem na lista aqui, ó, fazendo o corte aqui, mostrando que você já resolveu isso daqui, ó. Então já foi posição 39, posição 41, tá? Sempre tenha esse costume, ó. Ó, posição 49, aí se tudo onde tiver tubo, ó, você vai zerando, ó, tá? Então isso é um ponto muito importante na fabricação. Fazer isso daqui, ó, ajuda você muito a não se perder durante o projeto. Por quê? Posição 35, você vai lá ver o que é. Tubo, bom, já cortei esse tubo. Se eu risquei aqui, eu já cortei, preciso procurar ele, vamos ver se eu acho ele, entendeu? Então isso é muito importante. Bom, vamos lá, então esse é o quarto ponto. Então você fez o tampo, você já fez as virolas, já cortou todos os acessórios, agora você cortou todos os tubos. Então beleza, até aí tá feito, e aí até aí foi corte, tá, pessoal? Até então a gente não montou nada. Imagina que você está preparando as peças, então preparando o tampo, preparando umas virolas, tá? Imagina que aí a gente não calandrou a virola ainda, tá? Vamos imaginar que as chapas estão abertas, somente cortadas. Então cortamos o tampo, cortamos as virolas, depois cortamos todos os acessórios, que é sapata, almofada, clipes e assim por diante. Em quarto passo, a gente cortou todos os tubos que vai no projeto. Cortamos todos os tubos. Beleza. Quinto passo, cortar os perfis, se tem. Então, vamos supor, no tanque especificamente, aqui não tem perfis. Perfis seria o quê? Barra chata, cantoneira, tarugo redondo. Nesse caso aqui, não tem. O que teria é na plataforma. Na plataforma a gente tem aqui, ó, tarugo, a gente tem. Então, na plataforma a gente teria aqui o tarugo só, também, porque somente o tarugo, porque o resto foi feito de tubo, tá? Aqui na escada também a gente tem somente as laterais. Então essas laterais aqui seria a barra chata e a gente compraria a barra chata, tá? E aí fazia o corte, né? Cortaria lá nas medidas de elevação aqui a barra chata, beleza? Então esses são os pontos que eu trouxe para vocês sobre a preparação. Então essa primeira fase, com esses 5 passos, 5 componentes, que é cortar tampo, cortar corpo, cortar os acessórios, cortar os tubos e cortar os perfis, é a parte de preparação de um projeto. Então, todo projeto passa por essa fase de preparação, seja ele direto na fabricação, seja ele dentro de um departamento de PCP, ou outra forma também, tá? Ou qualquer outra forma. Todo projeto precisa de uma etapa de preparação. Então, essa é a etapa de preparação, onde a gente deixa todas as peças prontas, cortadas, a ponto de começar a segunda fase do projeto, que é a execução em si, tá? Da montagem, eu tô falando, calandragem, montagem, usinagem se tem, tá? Entra na segunda fase. Então a primeira fase é esses 5 passos, esses 5 pontos que eu citei aqui para vocês, beleza? Então vamos entrar na próxima fase, na construção desse equipamento, imaginando que esse equipamento ele não começou a ser montado ainda, tá? Agora que a gente vai entrar na fase de montagem, sequência de montagem. Então, beleza, fiz toda a preparação, agora tem um outro ponto, antes de começar. Por exemplo, como eu falei para vocês, o tampo, normalmente a gente faz numa empresa externa. Então, a gente fez o disco lá e enviou para fazer a conformação. A gente não tem mais obrigação. Agora, a obrigação nossa quando chegar esse tampo, conferir ele e, se deu tudo certo, montar. Então, a primeira fase concluída, certo? Então, o segundo ponto é cortamos as virolas. Cada virola, lembrando que, lembra da emenda que tem aqui? A gente tem uma emenda aqui, que eu falei para vocês, pelo tamanho da chapa. Então, aqui eu tenho a virola 1, aqui eu tenho a virola 2, tá? Então, virolas, mesmo emendar depois, cada uma, quando fala virola, você está falando individual, você está falando o tamanho da chapa, tá? Então, por exemplo, aqui a de 1.500 é uma virola, a de 1.000 é uma segunda virola, tá? Então, beleza, aí a gente vai fazer o quê? Há casos, vamos supor que aqui a gente chegou no desenvolvimento de 10.083. Vamos supor que a pessoa lá, quem está comprando o material, só encontra a chapa de 6 metros, então vai ter que ter uma emenda.
Então vai ter uma emenda com 4.083. Então vai ter a chapa de 6.000 mais uma emenda. Então você tem que ter essa solda aí. Então o que tem que acontecer? Na hora de emendar essa chapa, imagina que você tem a chapa. Imagina que você tem a chapa aqui, ó. Então o que vai acontecer? Você vai emendar uma chapa na outra, certo? Os dois pedaços. O pedaço de 4.000 e o pedaço de 6.000. Aí precisa ser feito o chanfre, então você vai ter que... Aí você tem que fazer o chanfre aqui. Aqui eu não vou conseguir exemplificar bem, tá? Mas vamos pôr um chanfre em X assim. Então você vai ter que fazer o chanfre, vai determinar a abertura aqui, ó, pela norma, para fazer essa solda, essa emenda, tá? Então você chanfra os dois lados aqui. Se for solda em X, tá? Aí vai depender do processo de fabricação, do processo de soldagem e da norma que está sendo aplicada ali, beleza? Mas esse é um dos pontos na hora de emendar a chapa. Então você faz todo o chanfre, toda a parte de chanfre, de forma minuciosa para não ter nenhum problema na hora da solda, tá? Então este é um ponto importante. E outro ponto é fazer, quando chega o tampo, você também fazer o chanfre do tampo, porque imagina aqui, ó, você vai ter o tampo aqui, imagina essa parte reta, que seja isso aqui, ó. Imagina que seja isso daqui. E aí você tem o tampo. É o mesmo pensamento a emenda, tá? Então, imagina que a gente vai ter aqui, ó. Então, aqui é a chapa de baixo, ó, tá? Imagina que aqui já é a virola. Então, ó, você tem o tampo vindo aqui e aqui. E aí vai depender também pode ser um chanfro em V, assim, ó, somente com bico, ó, também. E aí para encher de solda aqui, certo? Então, vai depender do seu processo de fabricação e de como está sendo feito. Mas, aqui é o outro ponto de chanfro. Continuando esse processo, aí a gente tem todas as peças agora. Aí a gente vai entrar na execução agora das calandragens. Então, o que a gente faz? Vai calandrar. Então, calandra faz o cilindro. Então, vai fazer o cilindro 1, vai fazer o cilindro 2. Ok? Chegou os tampos? Então, a gente começa a fase de montagem. Então, primeira fase foi preparação. Segunda fase, pré-montagem, onde prepara o chanfre, essas coisas, tudo. E terceira fase, a montagem do equipamento. E o primeiro ponto a se montar são as virolas. Então, o que a gente tem aqui? Depende do seu processo de fabricação, mas nesse caso específico foi feito como? Foi feito esse bocal, esse tampo, emendado nessa virola, emendado nessa virola. Então ficou algo emendado por aqui, ó, tá? Emendou esses 3 pontos, paralela a isso, uma outra pessoa, um outro caldeireiro, ele pegou este tampo, aqui para estar fazendo, a montagem separadamente, tá? Separadamente. Então, ele vai pegar para fazer separadamente, mas antes de ele pegar para fazer as montagens dos bocais no tampo, tem uma outra fase. Normalmente, como que a gente faz? A gente tem uma lista imensa de bocais, né? Vou voltar aqui, ó. Imagina aqui, ó, a gente tem uma lista aqui, ó, que vai de bocais de A a W. São diversos tipos de bocais. Então, cada bocal aqui tem uma medida e uma montagem, certo? No detalhamento aqui a gente consegue ver isso, ó. Então, imagina que aqui a gente tem aqui, ó, todo o detalhamento, ó. Então, a gente tem aqui, ó, tubo de 2, então flange de 2, tubo de 3, flange de 3. Então, toda essa montagem, tubo no flange, a gente vai fazer antecipadamente. Então, vai montar todos. Então, imagina de A a Z. De A a Z aqui a gente tem quantos bocais, ó? Se nós contar todos, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 no total. Então, vai montar todos separadamente. Vai pegar o flange e o tubo. Cortou o tubo, lembra? Chegou o flange, vai montar. Tubo, flange, tubo, flange, tubo, flange. Então, como que faz isso? Monta tudo, todos os bocais, monta todos. Montou isso? Beleza. Aí agora sim, você pega o tampo superior, separa os bocais montados. Aí, ponto importante. No tampo superior, você vai fazer todo o traçado. Aí entra a questão, vamos lá. Aí entra muito desenho mecânico, pessoal, muito desenho técnico de equipamento. Então, essa vista aqui é a vista que o caldeireiro tem lá
para estar fazendo essa é a vista que o caldeireiro lá tem para estar fazendo a peça. Então imagina que aqui é a minha vista de planta e ele tem que imaginar que esse tampo ele está lá na frente dele. Então ele vai localizar cada bocal do tampo. Então a gente vem no desenho de elevação, ó. Todos esses bocais são os bocais do tampo. Então ele vai pegar bocal por bocal e encontrar a localização no tampo. Então vamos lá, vamos por exemplo, ó. Bocal E vai ser o primeiro, ó. Ó, bocal E, ó. Bocal E vai ser o primeiro. Então eu já sei que ele está no raio de 1200, só preciso encontrar a localização, ó. Então eu vou procurar aqui, ó, bocal E, achei, ó, 60 graus, ó. Então esse eu achei. Tá em 60 graus e o raio de 1200. Então ele é esse bocal aqui, ó. Então ele é esse bocal, ó. Ele é o bocal de fora, tá? Ó. Aí, inclusive aqui tem até a indicação do raio desse centro, ó. Tá vendo? 1200, ó. Então esse daqui é o bocal E. Ótimo, achei o bocal E. Ele vai lá, vai traçar. Antes de traçar o bocal, ele vai traçar as as duas linhas de centro principais, que é 0 até 180 e 90 a 270. Então ele vai fazer formato de cruz, que é as duas linhas de centro principal. Com isso, partindo dela, ele começa a achar os bocais. Então, este aqui é o primeiro bocal. Vamos para o segundo. O segundo é o J. Então, J, vamos lá procurar o J. Então, ele olhou aqui, ó. Ele sabe que está no mesmo raio, então J está aqui, ó. Ó, J. Esse aqui é o bocal J. Então, está localizado aqui, no 240 graus. Beleza, vamos para o próximo. Então, próximo, bocal F. Vamos achar o F. Desce aqui, já sabe que está em outro raio, 950. Então, ó, o F, a gente vai procurar aqui, ó. Cadê o F? A gente procura aqui, ó, 210 graus, ó, F, ó, F. E ele é esse bocal aqui, ó. Esse bocal. É o bocal de 950. Certo? Agora a gente vai procurar o próximo. O próximo é o B. Então, vamos procurar o B. E vai zerando os bocais, tá, pessoal? Encontrando, traçando. Agora o B. O B tá na onde? Vamos lá. O B tá aqui, ó, em 90 graus, ó. 90 graus. Aí tem 3 na linha do 90 graus. Qual que é o dele? Vamos lá recordar? É o 950. Raio de 950. Então, 950 é esse do meio aqui, ó. Esse aqui é o bocal B. Próximo. Bocal G. Bocal G é o mais simples de encontrar, é o do centro. Então, G tá aqui, é o bocal central aqui, ó. Tá sendo indicado aqui, ó. Tá vendo? É o bocal central aqui da parte superior. Bocal C, 650. Então, vem aqui procurar o bocal C, ó. Cadê o bocal C? E assim ele vai olhando o desenho e localizando os pontos, tá? Então, o C. Cadê o C? Vamos procurar o bocal C aqui, pessoal. O bocal C está em 90 graus, ó. E a gente sabe que é no raio menor de 650. Então, é esse pequeno aqui, ó, que é o bocal C. Próximo bocal que a gente vai encontrar, aí a gente tem aqui, ó, bocal H, bocal W, bocal O, bocal S. Aí bocal D, bocal L, bocal I, bocal M, bocal K, N e U, tá? Então você vai fazer isso para todos. Então esse é o processo para fazer o traçado do tampo. Olha na vista de elevação, identifica o bocal, vai para a vista de planta, identifica a localização. Beleza? Beleza. Vai montar o bocal, a gente tem o desenho de detalhe. Então vamos pegar aqui, ó, o bocal, por exemplo, o bocal J. Vamos procurar ele aqui nos detalhes, ó, bocal J. Bocal J tá aqui, ó. Então aqui, ó, tá exatamente o bocal J junto com o bocal E, que são semelhantes. Como vai ser montado, ó. Então olha assim, olha aqui como que vai ser montado. Ele vai ficar a 1027 da linha de solda do equipamento, tá? Ele tem 4 polegadas e ele acompanha um flange cego, ó. Então ele acompanha um flange cego aqui. Então tem um flange assim, ó, soldado direto nele, ó, que a gente já fez essa montagem. E aqui a gente tem um flange cego. Beleza? E aqui ele chama simbologia de solda. Ó, simbologia de solda aqui. Mostrando como é para ser feito. E mostrando aqui, ó, rosca NPT de 1/4, que é para a saída de gás na hora da soldagem. Beleza? Então este é o ponto
de montagem deste tampo. Então, lembrando que a gente fez o que aqui? Montamos as duas virolas e o tampo inferior. Agora a gente pegou separado, montamos todos os bocais e pegou os bocais do tampo, montou no equipamento. Montou no tampo, certo? Todos os bocais separados e montou no tampo. Então, o tampo, parte superior está pronta. Parte de baixo do equipamento, a gente só tem as duas virolas e o tampo. Feito isso, o que que faz? Pega lá o tampo pronto, montado com os bocais superior, monta na virola. Então, a gente tinha montado só a parte de baixo, esse. Agora a gente montou esse. Então, a gente tem o equipamento já inteiro montado, o casco, com os bocais do tampo, tá? Agora, o que acontece? Já foi feita a traçagem no cilindro, por exemplo, já foi feita a traçagem aqui, ó. Então, a gente já tem a identificação desse bocal, a gente tem a identificação dessa placa aqui, a identificação da boca de visita, desses clipes que tem aqui, ó, todos os clipes, ó. O traçado das pernas, onde vai as pernas, então a gente tem aqui a vista de planta, ó. Vista de planta indica pra gente onde vai as pernas, ó, 135 graus, ela tá a 45 graus aqui, tá? Ó, aqui 315 e assim por diante, tá? Então as pernas vai ali. Então, nessa fase, a gente vai para a parte do corpo. Então, o que acontece? Traça todas as linhas de cada bocal. Aí, vamos lá. Vista de planta, novamente, a gente vai utilizar. Então, vamos supor, vamos traçar aqui, ó, o bocal T. Eu sei que esse bocal T ele está a 500 milímetros na linha de solda inferior. Agora, onde localizar no equipamento? Então, a gente vem na vista de planta, ó, bocal T. A gente vem aqui, ó, bocal T, ó, vamos encontrar o bocal T, ó, bocal T aqui, ó, 150 graus, ó. Então, ele tá a 500 milímetros da linha de solda inferior e tá localizado a 150 graus na vista de planta, tá? Bocal A tá a 200 milímetros e a localização do bocal A no 150 também, tá? Então, esses dois bocais aqui, ó, estão no mesmo alinhamento, um em cima, o outro embaixo, tá? Certo, pessoal? Então, este é um ponto bem interessante. Então, aqui, nessa fase, monta todos os bocais do corpo. Então, todos esses bocais que eu montei aqui, aí monta já essa placa, aí monta esse moitão, esses clipe, tá? E essa boca de visita. Aí montou tudo isso. Aí agora a gente vai montar as almofadas. Então, por exemplo, nos pés, aí agora vai montar as almofadas do pé aqui. Se tem mais almofada, que nem no caso do moitão, já monta a almofada do moitão e o moitão. E se tem almofada nos clipes de aterramento, já faz isso. Nos clipes da escada, já faz isso também. Então, nessa fase você monta as almofadas. Aí na sequência você vai montar o pé, a sapata, que é a sapata no caso é essa daqui embaixo, ó. Aqui embaixo é a sapata. Então você vai montar o pé, a sapata. Então vamos recordar. E os tampos e os flanges inferiores aqui, ó, R, Q e V, que na hora de localizar é igual o de cima, tá? Não muda. Então, qual que foi o ponto aqui? A gente passou por toda a montagem do equipamento e a gente já montou o tampo superior inteiro, o tampo inferior inteiro, já montamos as almofadas, os moitão e as pernas e as sapatas e o clipe de aterramento. Essa é a sequência, tá? Então já montou praticamente inteiro o equipamento. Feito toda essa montagem do equipamento, a gente tem os clipes aqui, certo? Das escadas. Então aqui, ó, a sequência da montagem do equipamento foi essa. Então, resumindo, vamos começar lá do início, lá. A gente fez os tampos, depois a gente cortou a chapa da virola, depois levou os tampos para conformar, emendamos as virolas, calandramos, certo? Aí a gente fez toda a preparação dos tubos com os flanges, que é esses daqui. A gente fez a montagem dos tubos no tampo superior, montamos anel de reforço, almofada e tudo que é acessório. Depois montamos os bocais do corpo e depois montamos as pernas junto com a sapata inferior ali da base. Então assim a gente conclui a montagem do equipamento. A gente colocou também os clipes das escadas, que é onde vai sustentar a escada aqui, ó, tá? E também, na sequência, o clipe da plataforma. Então, vindo para o desenho da plataforma, a gente começa uma nova sequência. Então, a gente faz os clipes
de sustentação da plataforma, aí faz a base da plataforma, toda a estrutura, aí depois você faz o corrimão da plataforma, de forma detalhada vai fazendo o passo a passo aqui, tá? Então imagina que o tanque está pronto. Isso, pessoal, é quando é o mesmo caldeireiro que vai fazer o tanque ou a plataforma. Na prática, às vezes um caldeireiro está fazendo o tanque, enquanto isso o outro já está fazendo a plataforma, mas a sequência seria essa. Então, feita a plataforma, vai colocar os clipes no tanque, vai colocar a plataforma no tanque, e aí a gente tem também a fase da escada, né? Então, normalmente a escada e a plataforma é feito simultaneamente, são feitas juntas. Então, uma pessoa está fazendo a plataforma, outra pessoa está fazendo as escadas. Terminou os dois, pré-montagem do equipamento. Então, coloca a plataforma, depois vem e coloca a escada. Então, essa é a pré-montagem do equipamento. Ó. Então, a gente tem aqui, ó, a pré-montagem que fica desse jeito aqui. A plataforma montada no equipamento, a escada montada na plataforma e presa no equipamento também, tá? Então, essa é uma escada marinheiro, tem a sua proteção aqui direitinho, ó. Tem aqui os arcos dela, como é feita. A gente tem aqui os clipes também, ó, detalhe de clipe, ó. Tudo direitinho, a espessura, ó, comprimento e largura, tudo de forma detalhada. Aqui tem também parte do pé aqui, ó, do suporte, tá? E também tem aqui, ó, a corrente de segurança, tá? Então, feito isso, aí a gente tem a boca de visita do equipamento e a gente tem a placa de identificação. Então, dessa forma, pessoal, eu mostrei para vocês toda a sequência de uma montagem, de uma fabricação, baseada dentro desse desenho específico aqui, tá? Baseada especificamente dentro desse desenho. Como eu falei para vocês, dependendo do equipamento que você está trabalhando, pode mudar alguma sequência ou outra. Mas a ideia é passar para vocês a importância do desenho mecânico no decorrer da fabricação. Então vocês têm que estar sempre atento, sempre olhando a lista de material, zerando as posições para ver se você fabricou, se você já fez, se não está faltando alguma coisa. Então esse é o ponto que eu quero trazer para vocês nessa aula, tá? A importância de você pegar um projeto e ver ele de forma detalhada, passo a passo, tudo, tá? Então isso é muito importante vocês ter esse hábito, beleza? Então aqui eu consegui passar para vocês, acredito que eu consegui passar para vocês toda uma sequência de um equipamento, tá? Então, essa aula é muito importante, salva essa aula, assiste de novo, para quem é caldeireiro, para quem é montador, para quem já está na prática no dia a dia, essa aula aqui, pessoal, é uma aula muito legal, muito bacana e que vai abrir a mente de você na hora de você estar fabricando lá, para você ter mais produção, consequentemente ter mais rapidez e consequentemente ser mais notado dentro de um pessoal de fabricação, pelo chefe ou pelo líder e assim por diante, tá? Que esse é o nosso objetivo, estar sempre nos empenhando, melhorando para ganhar velocidade. Por que que vocês estão aqui numa sexta-feira assistindo uma aula minha? É para aprender e entender o que precisa ser feito, tá? Então, essa é a ideia que eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje aqui, essa sequência de montagem. Outro ponto, acabou todo o equipamento, nesse caso aqui, equipamento em aço inox, tem a parte do teste hidrostático. Então, vai encher de água dentro, vai fazer o teste hidrostático, tá? Aí entra em questões de teste. Então, tem o teste hidrostático, tem também LP, que é o líquido penetrante, vai fazer LP nas soldas. Dependendo do projeto, exige também teste pneumático, que é feito com ar, tá? E assim por diante. E aí também tem a elaboração do relatório dimensional, que é para conferir todas as medidas, ver se está tudo em acordo, tá? E aí já é uma etapa mais final, mais à frente, já na finalização do equipamento. Então, galera, essa era a aula que eu queria trazer para vocês. Como montar um tanque, um equipamento, quais a sequência, como é feito, onde a gente olha, como a gente olha, tá? Então, esse era o ponto que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula, desse formato de aula. Comenta aqui se você gostou, que
a minha ideia é trazer mais conteúdo assim também, porque eu tenho certeza que a minha experiência vai agregar bastante para você, tá bom? Então é o seguinte, se você tem interesse e quer aprender um pouco mais também diretamente comigo, tem os meus cursos. Aqui embaixo na descrição estão todos os links, tá? Se tiver alguma dúvida, entra lá no link, fala diretamente comigo. E também o grupo das aulas semanais está aqui embaixo. Se você gostou dessa aula, já curte, comenta aqui embaixo, compartilha essa aula com pelo menos um amigo seu, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam aprender junto conosco, beleza? Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima aula. Fui!